Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez aqui. Vamos lá, vou só colocar aqui a tela. Para aqueles que eu ainda não falei boa noite, boa noite. Eu já vi que temos vários outros convidados aí, né? Que já chegou, que maravilha, né? A Marilene eu já falei, já chegou a Kátia. Temos outras pessoas que estão chegando. Bom, então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na sala de estudos virtuais, a casa de Alfredo Júlio Fernandes, e hoje dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que fala das causas primárias. E hoje nós vamos estar falando sobre a vida e a morte. Olha que coisa interessante. Vou só parar aqui. Nós vamos falar hoje sobre a vida e a morte. Então, são apenas 3 perguntas, mas essas perguntas, elas são bastante profundas. Então, vamos lá na pergunta primeira, que é a pergunta de número 68. Então, Kardec, falando lá sobre... Lembra, nós estamos falando sobre princípio vital, né? Nós falamos no último capítulo, as 2 últimas semanas, nós estamos falando sobre o princípio vital. Estou tentando entender sobre o que é o princípio vital dentro dos organismos, dentro dos seres orgânicos e inorgânicos, né? Então, agora falando sobre a vida e a morte, obviamente estamos falando sobre os seres orgânicos, que são aqueles que têm começo, meio e fim, ou seja, que nascem, progridem e morrem, né? Cada um na sua especificidade de corpos orgânicos, seja vegetal, seja animal, né? Todas essas especificidades. Pois bem, então Kardec, na questão 68, ele pergunta o seguinte: qual é a causa da morte dos seres orgânicos, né? Então vamos entender por que causa a morte nos seres orgânicos. E a resposta dos espíritos, ela é bem pequena, mas ela é bastante sintetizada, porém bastante profunda. O esgotamento dos órgãos, né? E aí, então, Kardec continua. Poder-se-ia comparar a morte a uma cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Então, Kardec está tentando trazer uma comparação dentro de algo que é possível a gente ver e entender. Pois uma máquina, você abre, você consegue perceber todas as peças dela, ou quase todas as peças dela funcionando. O que é diferente, por exemplo, em um corpo vivo. Lembrando que nós estamos falando aqui, eu volto a dizer, Kardec está no meados do século XIX, então ainda não tínhamos o advento dos microscópios eletrônicos que nós temos hoje, que é possível, e vários outros instrumentos que a medicina já tem disponível hoje, que é possível sondar, identificar e registrar, né, todo o funcionamento de um corpo em vida. Então, nós estamos lá ainda, bem antes mesmo de aparecer, bem próximo ali, né, que surgiu o primeiro microscópio, que foi, se não me engano, em 1919, se não me falha a memória, mas é mais ou menos alguma coisa assim. Então, Kardec pergunta, será que nós podemos comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Aqui os espíritos dizem para ele, olha, sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. E se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então é interessante que eles façam essa comparação. Uma máquina funciona bem, ela precisa estar bem montada. Então, da mesma forma que o nosso corpo, que o corpo orgânico, que o corpo de um ser vivo, se ele não estiver com tudo funcionando bem, com tudo bem montado, ele não vai funcionar bem, ele vai ter a sua vida extinta, assim como de uma máquina, né? Vamos tentar entender um pouco mais, ele vai aprofundar mais nesse conceito. Então, Kardec pergunta assim, ó, por que é que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Mais uma vez lembrando, estamos meados do século XIX,
Então, o entendimento do funcionamento do corpo e todas as partes mais delicadas do funcionamento do corpo físico ainda estava por vir. Isso veio com o advento aí da medicina a partir do século XX, ou seja, a partir de 1900. Então, nós estamos lá ainda no ano 1857. Então, ele ainda não tem, Kardec, embora todos os estudos dele, embora ele ser um estudioso do magnetismo, embora ele ser, inclusive, um dos discípulos de Mesmer, que estudava muito a questão do magnetismo e do princípio vital através de Mesmer, a medicina ainda não tinha esses adventos, né? Então, aí a resposta dos espíritos. Olha, o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Né? Mais na frente nós vamos ver, por exemplo, um dos órgãos que é essencial também para a vida, no caso do cérebro. Por isso que nós temos, inclusive, né, uma cabeça muito dura, que é para proteger o nosso cérebro. Né? E ele continua. Na questão 70. Que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Ele quer saber, olha, bom, muito bem. O que acontece, então, com a matéria do nosso corpo e o princípio vital que dá vida? Já que o que dá a vida não é o corpo, mas é o princípio vital que movimenta, que dá a vitalidade, tá bom. Então, quando cessa a vida desse corpo orgânico aqui, o que acontece com essa matéria? E o que acontece com o princípio vital desses seres? Né? Se nada disso é o espírito, o que acontece com tudo isso? É uma pergunta bastante relevante essa do Kardec, né? Profunda. É necessário que nós compreendamos isso. E aí os espíritos falam assim, olha, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Depois nós vamos entender aquele princípio, se não me engano, de Lavoisier. Na natureza nada se perde, tudo a gente costuma dizer muito, tudo se recicla, né? Natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, aquele corpo que se decompõe, ele volta para... se decompõe, quer dizer que a sua matéria se decompõe, quer dizer que perde-se, faz as separações das moléculas e volta para a sua origem, que eram apenas moléculas separadas. Enquanto está em corpo, essas moléculas elas são juntadas. Então, ela se decompõe para formar novos organismos, né? E o princípio vital, o que acontece? Ele volta para a massa da onde ele saiu. E é interessante porque ele tem aqui também mais uma colocação que eu acho que é muito válida, que a gente leia e estuda aqui nesse momento que ele está falando, que ele fala assim, ó, que os órgãos, eles reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. O que significa dizer? Da harmonia do seu conjunto resulta uma ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam. Com o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Uma das coisas principais que nós precisamos entender sobre o funcionamento da vida é a harmonia do funcionamento dos nossos órgãos. Sabemos que, se não cuidarmos bem de um órgão, o mau funcionamento daquele órgão vai sobrecarregar o trabalho dos outros órgãos, causando, então, uma desarmonia do funcionamento do trabalho desses órgãos, o que provoca um uso exacerbado do princípio vital. E se eu estou usando exageradamente aquele princípio vital, eu vou ter menos tempo para usar esse princípio vital, já que agora eu estou tendo que usar ele dobrado
porque um órgão não está funcionando bem. É importante nós entendermos essa questão. Por isso é importante a questão sempre cuidar pelo zelo da nossa saúde, evitar os excessos, porque o organismo que está em excesso, algum órgão dele vai estar mais atarefado do que outro, vai estar sobrecarregado. Isso vai fazê-lo com que ele adoeça. E um órgão adoecendo, outros terão que trabalhar mais, trabalhar dobrado, né? E é interessante que ele fala também, que ele fala assim, ó, o fluido vital, ele se transmite de um indivíduo para o outro. Olha que interessante que é isso aqui, que Kardec nos traz. Ele fala para nós o seguinte, aqui está a comprovação de uma das ações que a doutrina espírita nos traz, representando o que Jesus fazia quando ele estava com os discípulos dele. A convivência do próprio Cristo com os seus discípulos, com todos aqueles que o seguiam, e em especial com aquela mulher que tinha um sangramento de longa data e que nada curava, e que encaminhada com os seus discípulos, esta mulher chega e toca na veste de Jesus. E ele sente, alguém me tocou. E só de haver alguém que o tocou, sem que ele visse, mas ele sentisse, há uma transferência de fluido vital do mestre para aquela mulher que tinha o sangramento. E essa mulher, ela é curada. E o que acontece neste momento? Essa é uma passagem muito bonita, né? Que está no Evangelho. E o que eu estou querendo dizer? Através da ação da fé daquela mulher, ela conseguiu, sem que o mestre a visse, sem que o mestre soubesse diretamente do que ela estava acontecendo, ela teve mérito de receber a doação do fluido vital do mestre, do médico das nossas almas. E a partir dessa dose de fluido vital que ela recolhe dele, através da sua fé, ela se cura, reorganizando, harmonizando, então, os seus órgãos. Olha que bonito isso. E aí, a gente pega essa mesma ação do Cristo, através do trabalho meticuloso da doutrina espírita que Kardec traz para nós, ele transforma esse momento que Cristo teve com esta mulher e nós colocamos esse instrumento como no momento do passe, aquele momento que o médium, como mediador entre Cristo ou entre as forças divinas e o doente ou assistido, aquele que naquele momento está na condição de receptor, faça a mediação do fluido vital para o seu receptor. Isso aqui, ó, é o passe. É o passe que Jesus fez, era a mesma transferência de magnetismo, ou melhor, transferência de fluido vital através do magnetismo ou através simplesmente da fé. Então ele fala, o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. E aquele que tem o bastante, poderá dar àquele que tem pouco. E, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Vejamos isso. Somos isso, fluido vital. Fluido vital é algo que mantém a nossa vida e que nós precisamos cuidá-lo. Mas há momentos que nós, às vezes, estamos com menos fluido vital. Então, através de uma prece sincera, através de uma fé, nós podemos estar abertos
para receber essa parte desse fluido vital, assim como aconteceu com essa passagem de Jesus e a mulher que tinha aquele sangramento. Isso é o que nós temos para hoje. Eu agradeço a todos